Existem várias narrativas na internet do caso Lucas Terra. No entanto, chama atenção a forma clara, precisa, na qual a Joyce descreve com maestria todo o caso do Lucas. Foi um dos melhores vídeos que o Instituto Apacani encontrou para narrar essa situação, que comove e sensibiliza todas as pessoas que lutam pelos direitos humanos, porque onde uma instituição consegue travar o sistema judiciário e impede o julgamento de agressores e criminosos que, protegidos por uma instituição, subjugam a lei e se acham acima delas, fica na parte de baixo deste vídeo o link para os vídeos da Joyce, que é do canal Ler Até Amanhecer, e deixo a narrativa com ela. Excelente apresentação, um excelente trabalho de Joyce Rodrigues. Para que as pessoas possam repercutir, para isso repercutir na internet, para que isso não acabe sendo arquivado. A gente está falando de um caso que foi basicamente um crime que aconteceu dentro de templos religiosos, pessoas importantes, pessoas influentes, e essa moça, enfim, a Marion, ela já gastou 20 anos da vida dela e praticamente todos os recursos financeiros que ela tinha para poder encontrar ali justiça para o filho dela. Eu acho que qualquer mãe no lugar dela faria a mesma coisa, porque o filho dela estava saindo de casa para ir para a igreja e ele só tinha 14. Então eu tô aqui para pedir para vocês que ajudem compartilhando esse vídeo, porque isso é um jeito da gente colocar a justiça para funcionar. Esse caso já foi muito negligenciado, tá, pelos sistemas ali do tipo, gente que perdeu prazo, tá? Tinha um prazo para poder mover uma determinada ação, mas aí conversa com alguém e aí eles conseguem revogar o prazo contra ali a família Terra e a favor, né, da instituição. Então, são coisas que a gente sabe que quando mexe com pessoas poderosas, a coisa é complexa. Então, assim, eu tô tentando jogar esse caso o mais simples possível para que vocês consigam entender bem que a questão não é a religião, mas sim as coisas que acontecem dentro. Como eu falei do João de Deus, como eu falei de vários padres, como a gente sempre acaba tocando nesse assunto, entre vários casos, como esse tipo de conduta fere. O filho dela estava indo para a igreja. Então, assim, é muito complicado. O pai já não viu essa justiça. Então, assim, a dona Marion merece ver essa justiça, tá? E todo mundo precisa saber que essa justiça existe. Então, assim, isso é um apelo também, tá? Porque qualquer pessoa que tem um filho entende a Marion. Mas, assim, eles precisam julgar esse caso antes do final do ano. Precisa ir a júri popular. Então, gente, se vocês ficaram até aqui, ajudem ela, ajudem a Marion, sabe? Ajudem a trazer justiça mesmo pro Lucas Terra, porque são 20 anos. Esse menino, ele foi morto de uma forma, assim, hedionda. E esses caras estão aí comendo bem, vivendo de mansão, vivendo de luxo, carro, grana. Meu, pelo amor de Deus, sabe? Salta aos olhos. Então, assim, chega, sabe? Chega. É sempre, ou é a política, ou é tudo que envolve política, agora é junto com religião, tudo virou uma coisa só, uma coisa gigantesca que uma pessoa comum não consegue chegar. Só que assim, essa mãe, ela já nem é mais comum, porque essa mulher, ela já nem sei do que ela é feita, porque eu não sei como é que uma pessoa aguenta tanta coisa. Para vocês terem uma ideia do desespero da família, o Carlos Terra, ele faleceu justamente... Ele teve um ataque, na verdade, ele já estava sofrendo com uma depressão, também tinha a doença, né? Ele tinha cirrose hepática e vários problemas, acho que acabou afetando o rim. E quando sai a decisão, então, do Ricardo Lewandowski, ele acaba que não tinha prova suficiente para levar o caso à júri popular, é quando ele de fato não aguenta, ele acaba tendo ali um ataque mesmo e acaba falecendo. E ele foi um homem que, para vocês terem uma ideia, ele lutou demais. Era ele que encabeçava o caso, a Marion, claro, ajudava, mas a Marion se viu sozinha e quem tocava tudo era ele já tinha algum conhecimento de direito, ele foi quase até o final da faculdade. Então tentava ajudar. Fazem toda essa reconstituição que foi, né, do crime, como eu tô contando para vocês. E o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, que primeiro vão aparecer testemunhas essas que viram uma Kombi, colocar aquela caixa lá e do nada uma labareda de fogo subir. E aí acontece o seguinte, o Silvio, ele não sabia dirigir direito.
que dirá uma Kombi, ele mal sabia dirigir. Então, já não teria como ele estar dirigindo. Então, isso fez, inclusive a juíza que o condenou ele sim pelo abuso do garoto, mesmo sem ter muita certeza, porque assim, para ela ficou óbvio, para as outras pessoas também, e ela disse, inclusive, eu tenho certeza que esse crime não foi praticado sozinho, você não estava sozinho, mas ele não deu o nome de ninguém. Então, quando é feita a reconstituição, ele decide, tá, mudar a versão dele, ele já estava pagando, né, pelo crime, quer dizer, entre aspas, mas estava ali, pelo menos teve alguma pena, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou com 7 advogados para contar como foi o crime. Porque as pessoas se perguntavam o que o Lucas fez para acontecer isso com ele, o que ele viu, o que ele fez. O que ele viu foi o seguinte: o menino chega, o Silvio, ele diz que ele não encostou no Lucas, que ele não fez nada pro Lucas, mas o que o Lucas teria visto foi o seguinte: existiam ali um bispo, um pastor e também um segurança. Os nomes são Fernando Aparecido, Joel Miranda e Luiz Cláudio. Então, esse Fernando Aparecido e esse Joel Miranda estariam fazendo sexo quando o garoto entrou, acabou flagrando os dois. E isso foi uma coisa que eles não admitiram que o menino ficasse com a informação. É quando eles fazem todas as atrocidades que fizeram, levam o garoto até o local, vivo ainda, ao que tudo indica, ao que o legista disse, talvez ele tenha sido inclusive queimado vivo, isso é muito doloroso até de falar. E o que aconteceu? Eles quiseram ali ocultar o que eles tinham feito, e para ocultar também o cadáver, eles teriam ali, pelo que o legista também diz, eles teriam colocado muito mais fluido perto da arcada dentária, perto das mãos onde teriam digitais, esse tipo de procedimento. Então, essas pessoas, elas foram colocadas sim em jogo quando teve aí essa reviravolta do Silvio. Silvio disse que estava sendo ali ameaçado pela instituição, que a instituição estaria ameaçando a família dele de morte, e que ele estava com medo, e que ele aceitou, né, assumir tudo sozinho, justamente para proteger a família dele. Aí a gente fala, balela, o cara tava lá cobertando. Só que aí a Marion e o Carlos Terra começaram também a sofrer ameaças, começaram a ser ameaçados, segundo é o que ele conta, né, aqui no livro. No livro Lucas Terra Traído pela Obediência. Então eles começam a sofrer vários tipos ali de ameaças e se mudar de lugar para lugar toda hora, para poder fugir aí dessas ameaças. E começam a ser coletados depoimentos das pessoas que estavam no templo. E o que aconteceu foi o seguinte: quem dava ali o seu depoimento, que não era favorável à igreja, sofria retaliação quando entrava novamente no templo. O pastor chamava atenção, parece que eles eram humilhados. Isso são várias testemunhas que relatam isso, isso tem no livro, tá? Inclusive teve um que ele disse o seguinte: você acha que vem um garoto aí do Rio de Janeiro e vem destruir o nome da igreja, vem destruir a nossa igreja, tipo assim, dane-se esse moleque, sabe? E aí o pessoal, tipo, deixou isso registrado, e também houve pastores ali que também começaram a tomar conta das pessoas que poderiam também prestar depoimento. As pessoas também ficaram com muito medo, tá, de prestar depoimento, porque afinal de contas estavam ali na mão daquela galera que sabia quem eles eram, porque esses pastores sabem quem é todo mundo, né? Então fica bem difícil. Bom, e aí o que aconteceu? Depois disso, eles começaram todo um processo, tá? A Marion e o Carlos Terra. O Carlos, ele chegou a fazer faculdade de Direito para tentar ele mesmo tocar o processo, mas ele não conseguiu, ele terminou ali, ele parou, encerrou ali, trancou no último ano, mas eles não paravam de lutar. Eles pediam ajuda, pediam muitos recursos para que esses homens, enfim, né, que eram então o Joel e o Fernando Aparecido, eles fossem a julgamento popular, a júri popular. Só que isso era sempre interrompido. Então o que aconteceu? Primeiro, eles negaram, né? Chegou até o Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski, ele acaba dizendo que não tinham provas suficientes para levar esses homens a julgamento. Seriam então esses pastores e bispos e tudo mais. Eles continuavam tendo advogados caríssimos sendo pagos ali pela instituição, continuavam exercendo ali suas funções de bispo, pastor. Tiveram uns ali até que passaram de pastor para bispo, então a vida deles continuava igual, assim, ou até, vamos colocar assim, bem mais protegidos. E aí, novamente, é pedido outros recursos. Aí o próprio TJ de Salvador entra com recurso, tá? Para conseguir fazer essa galera ir até o júri popular. E é novamente colocado ali no Supremo e novamente negado pelo mesmo homem aí, o Ricardo Lewandowski. E aí o que aconteceu, gente?
Para vocês terem uma ideia da complicação, para poder sair, para o primeiro lá, para o Silvio, ele sair preso, o pai do Lucas Terra, o Carlos Terra, ele foi lá fazer uma vigília na frente acho que foi da Praça Central ali, alguma coisa assim, agora me fugiu. Ele disse que ele não sairia de lá enquanto não tivesse justiça, enquanto aquele homem não saísse preso. Olha, gente, foi muito complicado. E aí o que aconteceu? Em 2019, depois de fazer muita cobertura, mas muita cobertura, documentar tudo, sai esse livro, então, onde até uma respiração foi colocada nesse livro, tá? O senhor Carlos Terra, em 2019, falece, e quem continua agora é a dona Marion Terra. O senhor Carlos Terra, ele fez absolutamente tudo o que ele pôde. Eles venderam, eles usaram todos os recursos que eles tinham. A única coisa que foi conseguido ali, acho que uma juíza acabou se metendo assim, falou, bom, pelo menos um dinheiro aí para essa... Eu entendi dessa forma, tá, dona Marion? Desculpa se não foi assim, mas o que deu a entender ali foi que essa pessoa que deu a indenização parece que pensou, bom, não era para pagar a vida do seu filho, mas talvez para ajudar pelo menos a você levar o processo para frente, porque já entendeu que a coisa ia ser bem difícil. Bom, e foi de fato pago uma indenização, tá? A Universal teve que pagar uma indenização de 1 milhão para a dona Marion e para o seu Carlos Terra, ali por danos morais. Só que o que aconteceu? Eles foram lá e disseram que eles não iam pagar, se negaram, tá? Disseram que aquilo foi um fato isolado por um membro que não estava em horário de trabalho, tá? Então eles não tinham nada a ver com aquilo. Um ano depois, eles pegaram esse valor e colocaram 2 milhões. Tipo assim, já que você não quer pagar um, agora você vai pagar 2. E eles receberam esse dinheiro e foi esse dinheiro que foi levando aí pra frente esse processo. Só que o dinheiro acaba, tá? E foram 48, mais uma vez, 48 pedidos, tá? 48 recursos. Então, cada vez que alguém entra com recurso, o advogado tem que ser pago, os processos, eles são caros, é tudo muito caro. E essa família não desistiu. Hoje, a Marion, ela luta com a advogada dela, a doutora Tuane, e eles tentam buscar uma visibilidade que não está conseguindo. Por quê? Quando chegou finalmente ali no ano de 2020, ano passado, mais precisamente ali de fevereiro, março, já chegando março, foi então colocado que iriam a júri populares, homens aqui, que inclusive continuaram exercendo suas profissões, teve um até que estava na televisão, continuou com seus programas de TV, eles iriam sim a júri popular. E aí o que aconteceu? Pandemia. E eles não conseguem entrar num acordo e fazer esse julgamento online. Só que se isso não for resolvido logo, se isso não for resolvido até o ano terminar, o caso vai prescrever. O caso aconteceu em 2001 e nós estamos em 2021. No nosso país, com 20 anos, um crime prescreve. Dona Marion, ela está com 62 anos de idade. O seu Carlos Terra deixou o legado que foi esse livro, que tem tudo que você pode, tudo que você pensar, conversas, coisas que ficaram sabendo, outras coisas assim estranhas que foram acobertadas pela instituição. Os questionamentos de quantos milhões foram pagos para esses advogados, essa galera chegava assim nos lugares com muitos advogados caríssimos, de ponta. E assim, por que não a justiça? Por que não só afastaram essas pessoas, sabe? Então, isso não é uma questão de a instituição ou é o pastor da sua igreja. Não, mas precisaria ter afastado ali e ninguém consegue entender. A dona Marion não entende o motivo desses homens não terem sido afastados. Então agora, o que eu penso é o seguinte, isso, claro, é a fala de uma mãe. Eu aqui só coloco o seguinte, quem vai julgar se é culpado ou inocente é o júri popular, e é por isso que ele precisa existir. Então eu tô aqui